Em sua intensa jornada em busca de criar seres capazes de matá-lo, Zeref criou centenas de criaturas demoníacas com a sua magia viva. Dessa forma, ele criou seres com variados níveis de poder e habilidades. Esses seres são criaturas massivamente poderosas, alguns dos quais incluem seres como Deliora, que foi necessário o sacrifício de Ur para que fosse derrotado, e seres como Mardigear, que conseguiu enfrentar Natsu e Grey ao mesmo tempo. E nesse vídeo, eu decidi ranquear todos os demônios de Zeref, do mais fraco ao mais forte. Você quer descobrir quem são os mais poderosos? Vem comigo e você vai descobrir. Fala galera, eu sou o Trojan e você tá na Taverna do Sensei, então sinta-se muito bem-vindo. E se você gosta de Fairy Tail, eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque a gente sempre tá falando sobre Fairy Tail por aqui, e além de fortalecer essa taverna, toda vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Antes de tudo, queria muito agradecer pelos 10k, sério, estou há 3 anos esperando por esse dia e vocês finalmente realizaram um sonho que eu tenho desde que era criança. Muito obrigado mesmo. É um sonho de criança sendo realizado. Antes de começarmos, eu queria deixar algumas premissas, e elas são: eu vou ranquear cada um deles com base em seus poderes e realizações, e não só irei considerar demônios criados por Zeref, mas também demônios ou criaturas criadas por outros etéreos, como o Silver, que foi criado pelo Case. Sem mais delongas, bora lá! Antes de tudo, queria fazer uma menção honrosa ao nosso 21º lugar, o Plutogrim, também conhecido como o Cubo, a base de Tártaros, que era manipulado por Mardigear. Apesar de possuir poderosos armamentos, era um etéreo sem consciência, que necessitava de um controlador para ter funcionamento. Menção feita, vamos lá! Em 20º lugar temos Nêmesis. Eles são demônios advindos de um feitiço encontrado no capítulo 4, seção 12 de um dos livros de Zeref. Ao mover suas mãos e braços em um movimento circular, o usuário cria demônios a partir de detritos como pedras e rochas. Esses etéreos foram chamados de crianças dançantes do demônio e juízes do céu por Hades. Eza afirmou que cada demônio tem uma alma cheia de magia que gera apenas desespero. Alguns atacam expandindo seus corpos em ataques semelhantes a gavinhas, que são então disparados como projéteis, enquanto outros disparam raios de energia de suas bocas. Eles ocupam essa posição porque, de acordo com Hades, são meros peões que servem para ganhar tempo. Em 19º lugar, temos Lame, a criação de Kyoka, para impedir que os demônios sumissem do mundo. Ela tem uma força física imensa, visto que é capaz de levantar edifícios gigantes sem dificuldade nenhuma. Sozinha, ela derrotou o Sagitário e logo após lutou com Virgem, mesmo estando muito ferida. Apesar de ser uma das criações de Kyoka, ela foi baseada em um dos livros de Zeref também. A sua maldição é a maldição da escorregadia, que permite a ela deslizar em qualquer coisa lá ele 1000 vezes, fazendo ela ser imune a armas brancas, como as flechas de Sagitário, de forma que ela é quase imune à maioria dos ataques físicos, mas como mostrado por Jackal, a sua resistência mágica não é incluída nisso, visto que ela foi destruída por uma simples explosão do membro dos 9 portões demoníacos. Antes de irmos para a próxima colocação, é necessário que eu explique o que são as maldições. Como etéreos, os demônios têm acesso a um poder único chamado de maldição, na qual eles podem usar sua magia negra para criar certos atributos e técnicas variadas. Elas têm um funcionamento similar ao da magia, e mesmo possuindo maldições, os etéreos podem aprender magias também, ou seja, no funcionamento ela é igual, mas na essência as maldições diferem das magias. Vale ressaltar que demônios que não possuem maldições não são necessariamente mais fracos do que aqueles que possuem. Explicações dadas. Em 18º lugar temos Yakdoriga. Yakdoriga é um demônio assistente de Kyoka, sendo responsável pela tortura dos prisioneiros dela. Como etéreos, ele possui uma força física imensa, de forma que ele era o guarda das prisões de Kyoka. Ele também possui um tamanho massivamente grande, sendo o dobro de um ser humano comum. Dentre suas habilidades, ele demonstrou poder usar cargas elétricas, e ele podia liberar eletricidade das pontas de seus tentáculos, de forma similar ao que uma enguia elétrica produz choques estáticos da sua pele. Ele demonstrou um uso interessante da habilidade, sendo capaz de ferir Erza, mas pelo que deu a entender, essa técnica só foi útil contra ela porque ela estava sob o efeito da maldição de sensibilidade da Kyoka, coalescência, onde Yakdoriga pode se transformar através de paredes para assim viajar e aparecer em lugares separados. Isso permite a ele fugir dos seus oponentes ou fazer ataques surpresa. Em 17º lugar, temos Lullaby. Lullaby não é um simples etéreo, ele é um objeto demoníaco que foi apresentado no começo da obra, tendo a forma de uma flauta. Em forma de flauta, Lullaby tem o poder de criar sons demoníacos que, de acordo com a obra, ao ser ouvido, causa um insta-kill de forma instantânea em todos que escutarem, mas seu usuário continua intacto. Porém, em forma de flauta, Lullaby só tem esse poder. Para
para usá-lo, ela necessita de um portador, o que eu não tô levando em consideração aqui. Em sua forma Etéreos, Lullaby ganha um tamanho e força colossais, ao ponto em que foi necessário que vários magos se juntassem para derrotá-lo. Ainda nessa forma, Lullaby é capaz de disparar um raio mágico da sua boca através de um selo mágico, que é poderoso o suficiente para destruir uma montanha inteira com um único tiro, e a magnitude desse tal ataque é suficiente para assustar um batalhão do exército real de Fiori e uma retirada total. Mesmo com esse grande poder, Lullaby foi derrotado com aparente facilidade ainda no início da série, ocupando merecidamente o nosso 17º lugar. Em 16º lugar temos Deliora. Deliora foi um Etéreos que atormentou muitas vilas e pessoas, causando imensa destruição por onde passou. Ele possui uma força física extremamente destrutiva, conseguindo destruir edifícios inteiros, como prédios, casas e etc, com um simples tapa ou pisão. Sua resistência também é um dos atributos a serem elogiados em Deliora. Ele é descrito como imortal e invulnerável, sendo imune a venenos, morte por velhice e etc, além de ser imune à maioria dos ataques mágicos, e uma prova disso foi em sua luta com Ur, onde mesmo usando seus feitiços mais fortes, Deliora permaneceu inabalável. Não é sabido se Deliora possui alguma maldição, mas ele demonstrou a capacidade de usar vários feixes de energia mágica, poderosos o bastante para destruir várias vilas e obliterar várias montanhas, e isso fez ficar conhecido como uma catástrofe ambulante. Um fator a ser levado em conta sobre Deliora é que ele é um dos demônios mais resistentes que Zeref criou. Com que base eu falo nisso? Eu me baseio na batalha de Ur com Deliora, onde nessa luta nenhum dos ataques da mestra de Grey conseguiu sequer feri-lo, mas ao usar a Iced Shield, uma magia suicida que foi dita ser capaz de ferir até mesmo Zeref, ela conseguiu forçar um empate técnico com ele. Vale ressaltar que Ur já tinha o nível de um mago santo. Uma prova disso foi quando o Conselho Mágico a convidou para fazer parte desse grupo, e ela recusou várias vezes, ou seja, ela deveria ter no mínimo o mesmo nível de Jelal durante a Torre do Céu, fazendo assim Deliora ocupar o nosso 16º lugar. Em 15º lugar temos Ezel. Ele é um dos 9 portões demoníacos. Ezel é o Etéreos com a aparência mais demoníacas entre seus compatriotas. Ele possui tentáculos imensamente poderosos, sendo capaz de destruir vários edifícios com a sua imensa força bruta. A sua maldição é o Tengagoken, que dá a ele o poder de transformar qualquer parte do seu corpo em lâminas, e dessa forma ele pode impregnar essa poderosa maldição em seus tentáculos e braços, e assim pode cortar quase qualquer coisa. Ele impôs um difícil combate ao End, de forma que a Dragon Slayer só não perdeu porque absorveu a mana do ar para atingir a Dragon Force. Ezel ainda demonstrou a capacidade de cortar o próprio ar, causar ondas de choque e utilizar uma forma muito semelhante à forma Etéreos, nomeando essa nova forma de corte, onde ele demonstrou ser capaz de entrar nessa forma e criar lâminas reais em seus tentáculos, aumentando bizarramente o seu poder de corte. Nessa forma, ele ficou tão massivamente poderoso que conseguia criar ondas de choque com as suas lâminas, quase derrotando o End, mas a Dragon Slayer orquestrou um plano para derrotá-lo, fazendo Ezel ocupar merecidamente o nosso 15º lugar. Em 14º lugar temos Diema. Ele foi o antigo mestre e criador da guilda Sabertooth, até ser derrotado por Sting e futuramente encontrado por Madgear e transformado em um demônio. Antes mesmo de ser transformado, Diema era muito poderoso, conseguindo lutar de igual para igual com o Natsu e conseguir segurar alguns golpes do garoto, apesar de ele estar usando a magia Dragon Slayer para potencializar os seus ataques. Diema tinha uma energia mágica amedrontadora, sendo capaz de criar ondas de choque com extremo poder de destruição, sendo capaz de repelir Natsu a alguns metros de distância, além de fazer o chão tremer e causar pequenos tremores e rupturas no chão. Ao se tornar um demônio, o poder de Diema aumentou drasticamente, ao ponto de Madgear afirmar que ele tinha um poder que excedia os 9 portões demoníacos, mas Diema foi rapidamente derrotado por Sting e Rogue, que nem estava usando a Dragon Force ou outra forma de power-up. Em 13º lugar temos Minerva Orla. Minerva é uma maga extremamente poderosa e habilidosa. Ela possui um grande poder mágico, sendo comparada a Erza e Kagura durante os jogos mágicos, lutando com as duas ao mesmo tempo e não demonstrando sinais de cansaço. A sua magia é o Território, que permite a ela manipular o espaço livremente. Com essa magia, ela pode teleportar seus oponentes, trocar de lugar com eles, permitindo ela mudar alvos de lugares, alterar a percepção do espaço, aprisionar seus oponentes, como ela fez com Miliana, e ao aprisionar seus alvos em uma ruptura no espaço, ela pode absorver a sua mana para assim repor suas próprias reservas de energia. Antes mesmo de se tornar um demônio, ela derrotou Kagura em um dos combates mais épicos de Fairy Tail e deu um difícil combate a Erza. Após se tornar um demônio, seu poder aumentou drasticamente, de forma que ela conseguiu forçar
forçar a Erza a um cansaço imenso, mas aqui vale a ressalva que além de já estar muito machucada por ser torturada pela Kyoka, Erza estava enfrentando duas oponentes ao mesmo tempo, sendo a própria Minerva e Kyoka, e mesmo enfrentando as duas juntas, Erza ainda venceu, fazendo Minerva ocupar o nosso 13º lugar. Em 12º lugar temos Jackal. Jackal também é um dos 9 portões demoníacos de Tarth. Ele é tremendamente poderoso, tem uma força física imensa ainda na sua forma humanoide. Ele é poderoso o suficiente para matar vários membros do Conselho Mágico sem dificuldades nenhuma. Ele possui uma resistência insana, sendo surrado por Natsu e levantando alguns instantes depois, ficando inconsciente, mas dando um embate de respeito ao Dragon Slayer do Fogo. A sua força é esmagadora, de forma que ele conseguiu destruir vários edifícios enquanto lutava com Natsu. Apesar de não ser tão inteligente, Jackal compensa sua falta de intelecto com o imenso poder da sua maldição. Sua maldição é a maldição da explosão, que permite a ele literalmente mandar tudo pelos ares. De forma mais explicativa, a sua habilidade permite a ele criar explosões com base na pele enegrecida do seu corpo. Por exemplo, ele consegue criar explosões de variados tamanhos e intensidades, e como afirmado por Kyoka, a maldição de Jackal é a mais poderosa quando se trata de poder destrutivo. Essa maldição é muito útil em batalha, e uma das habilidades mais assustadoras de Jackal é que, usando essa maldição, ele pode manifestar marcas negras em seu próprio corpo ou no corpo do seu oponente por via de contato físico, e quanto mais golpes Jackal receber ou acertar no alvo, mais marcas aparecerão, e dessa forma ele pode explodir seu oponente ou a si mesmo. Ele também demonstrou a habilidade de usar minas terrestres, que ele pode invocar para explodir seu oponente e assim paralisá-lo, podendo prever de forma clara onde seu oponente está e implantá-lo uma bomba para derrotá-lo, além de criar espirais explosivas que destrói seu oponente de dentro para fora. Usando as explosões, ele ainda pode anular outras magias e até mesmo ataques físicos, usando uma explosão de breve contato que causa uma poderosa onda de choque para afastá-los. Esses poderes aumentam ainda mais quando ele utiliza sua forma Etéreos, chegando no nível de poder estrondoso e aumentando ainda mais o poder da sua maldição. Em 11º lugar, temos Framal. Ele é mais um dos 9 portões demoníacos e membro de Tártaros. Apesar da sua pequena estatura e da sua aparência um tanto questionável, Framalt é extremamente poderoso. Ele é extremamente inteligente e ágil em batalha, de forma que estava dominando Natsu em uma batalha franca no 1 vs 1, conseguindo até mesmo acompanhar a velocidade de voo de Rap. Sua força física é tremendamente grande também, mas sem sombra de dúvidas, a sua maior arma secreta é a sua maldição de absorção. Eu considero essa maldição a mais apelativa que existe. Ela permite que ele estique parte do seu corpo, como braços e pernas, o que ele usa para formar espinhos para ferir seu oponente. Ele pode usar essas partes longas para agarrar seus oponentes e drenar seu poder mágico e a própria alma, os absorvendo para si mesmo. Isso também permite que ele absorva literalmente qualquer um, seja vivo ou morto, e uma prova disso foi quando o mestre Hades já havia ido de arrasta para cima e mesmo assim ele absorveu a alma do coroa. Essa maldição dá a ele poderes como a conexão, onde ele pode absorver a alma de uma pessoa, roubando seus poderes e habilidades, assim como o poder mágico, adicionando ao seu próprio arsenal. Com a revolução, ele pode se transformar na aparência daqueles absorvidos por ele, retendo seus poderes e habilidades. Essas habilidades não demonstrou ter limites, visto que ele pôde absorver até mesmo espíritos celestiais, magias e assim tomar o seu poder para impregná-las como tal. Usando tal poder, ele pôde absorver Touro e Ares, usando suas habilidades. Ele também demonstrou a capacidade de acessar uma forma muito esquisita de Hades, afirmando que essa é a alma mais forte do seu arsenal, podendo usar magias de correntes para prender seus alvos. Amaterasu, em sua fórmula 28, que cerca seu oponente em um destrutivo círculo mágico e o explode. Além disso tudo, ele também demonstrou poder entrar no modo dragão do fogo e relâmpago, ao absorver o rugido do dragão do fogo e relâmpago de Natsu, o que demonstra que ele pode absorver a própria magia em si. Em 10º lugar, temos Torafusar. Torafusar é o mais resiliente entre os 9 portões demoníacos. Por possuir característica de um animal marinho, Torafusar tem a capacidade de usar barbatanas com imenso poder de corte e escamas extremamente resistentes, ao ponto de quase não sofrer danos com os ataques de Gadil. A sua maldição é o Tenchi Kaimei, e com ela, ele pode invocar grandes marés de água escura a partir do nada. Essas marés são fortes o suficientes para inutilizar o poder de Natsu lá dentro. Dentro dessa área, ele cria uma água extremamente
extremamente venenosa, e lá se torna seu ambiente ideal, elevando ainda mais as suas habilidades físicas, de forma que ele estava surrando Gajeel em seu combate. Além de privar suas vítimas da respiração, ele ganha um aumento grande em suas habilidades, também ganhando grande força física. Usando a sua forma Etéreos, ele ganha um poder ainda maior, sendo capaz de rachar a pele de aço de Gajeel e de atacá-lo sucessivamente sem descanso. Sua resistência nessa forma é tão insana que ele recebe um ataque rugido do dragão do ferro sombrio a queima-roupa, não saindo nem com arranhões. Nessa forma, Turafuzar demonstrou a capacidade de endurecer a sua própria pele, ao ponto de ser tão resistente que rompeu as escamas de ferro de Gajeel. Essa defesa é tão absurda que foi afirmado por ele próprio que a sua armadura o tornava o mais resistente dentre os portões demoníacos. Ele só foi superado quando Gajeel usou o carbono da água para transformar ferro em aço, ocupando merecidamente o nosso 10º lugar. Em 9º lugar temos Case. Case é um mago absurdamente habilidoso, apesar de não ser muito bom no combate físico. A sua habilidade de manipulação da magia negra é muito elogiada entre seus colegas. Ele também é um dos 9 portões demoníacos de Tártaros, atendendo pelo título de Arcebispo Negro. Case é absurdamente habilidoso em artes negras, de forma que é um dos etéreos que mais utiliza sua maldição de forma eficiente. A sua maldição é a necromancia. Como o nome da habilidade sugere, essa maldição permite a Case trazer os mortos de volta à vida para controlá-los remotamente. Porém, como mostrado por ele próprio, caso o indivíduo tenha um forte desejo ou sentimento maléfico, ele pode se voltar contra Case. Os ressuscitados não poderão ficar por muito tempo, a não ser que tenham motivos, como era o caso de Silver, que tinha grande ódio pelos demônios. Apesar da sua extrema dependência da sua maldição, Case também demonstrou a capacidade de manipular as partículas de barreira mágica, podendo deformar seu corpo para se tornar imune a ataques físicos e mágicos, podendo se mover em velocidades altíssimas. Ele deu um duro combate a Juvia, se mostrando imensamente poderoso, mas de acordo com o que a obra deixou a entender, Juvia tinha poder para eliminá-lo quando quisesse, mas hesitou, pois estava com medo da reação de Grey ao perder seu pai, visto que Silver era uma invocação de Case, e uma vez que esse fosse de arrasta pra cima, Silver também iria de comes e bebes. Em 8º lugar, causando polêmicas, mas eu tô aqui pra causar treta, temos Kyoka. Kyoka é a antiga líder de Tártaros e membro dos 9 portões demoníacos da mesma guilda. Como Etéreos, ela possui uma inteligência muito acima da média, conseguindo manipular vários magos para fins que ela desejasse. A sua maldição é a maldição do aprimoramento. Com essa maldição, ela pode aprimorar os corpos dos seus alvos de qualquer maneira que ela achar conveniente, seja força ou sensações físicas, onde, por exemplo, pode aumentar as sensações do alvo para se tornar extremamente sensível, como fez com Erza, ao ponto de só uma brisa de vento ser extremamente dolorosa para a maga. Kyoka também pode usar essa maldição em si mesma para se fortalecer a cada segundo que passa, sem limitações, aumentando ainda mais seus atributos físicos. Além disso, essa maldição também permite que Kyoka roube os 5 sentidos do alvo, ganhando uma gama de habilidades, como a amplificação da dor, onde ela aumenta a sensibilidade à dor do seu alvo, onde quanto maior o aumento sensorial, maior a dor que ele sentirá, mesmo nas menores coisas, como a simples brisa do vento. Aprimoramento por segundo, no qual Kyoka é capaz de aprimorar continuamente seu próprio poder, aumentando conforme os segundos passam. Em sua forma Etéreos, ela aumenta ainda mais os seus atributos já fora da realidade, podendo usar a maldição de absorção de Fromaut, como mostrado quando ela absorveu parte dos poderes de Selah para lutar contra Erza, mas de acordo com ela mesma, ela não consegue absorver outros indivíduos ou magias, como Fromaut faz. E a gente viu que Kyoka teve todo um preparo contra Erza, absorvendo parte do poder de Selah e utilizando Minerva contra uma Erza extremamente ferida, o que deixa implícito que ela sabia que não venceria em circunstâncias normais. Em 7º lugar temos Selah. Ela possui o apelido de Deusa da Lua Fria, também um dos 9 portões demoníacos de Tártaros. Ela possui uma relação meio duvidosa com a Kyoka, e para os otakus que têm ela como waifu, sinto muito, do que vocês gostam, ela gosta do dobro. Triste, não é? Infelizmente, a vida é muito triste. Falando sério agora, Selah é extremamente poderosa. Ela possui um poder de maldição fora de série, com Kyoka afirmando que ela era muito poderosa, e nós realmente vimos isso. A sua maldição é o Macro, que permite a Selah controlar totalmente o corpo de seus alvos e os manipular como se estivesse dando ordens a eles. Ela demonstrou a capacidade de controlar cadáveres e humanos vivos, embora ela mesma tenha declarado que cadáveres sob os efeitos da sua maldição não funcionam muito bem. Seus poderes não se limitam apenas a humanos, já que Selah também demonstrou a capacidade de manipular e suspender objetos com as mãos, como mostrado com sua luta com Mirajane, onde Selah atacou com uma multidão de livros.
livros. Não se sabe se ela necessita fazer contato físico com os objetos, mas além de controlar pessoas e livros, ela também pode controlar escombros e rochas para atacar seus oponentes, como se estivesse usando telecinese contra os seus alvos. Diferentemente dos outros demônios, Selah não pode entrar livremente na sua forma de etéreos, onde para que faça tal ação, é necessário que ela imponha sua maldição sobre si mesma, liberando seu próprio limitador. Nessa forma, seu poder aumenta bizarramente, mas não se sabe ao certo o limite dessa transformação, visto que mais tarde ela mostrou ter mais uma forma extra. Sendo o único Etéreos a ter duas transformações, ela demonstrou a capacidade de usar seu macro para evoluir mais uma vez, onde ao liberar seu poder ainda mais, Selah é capaz de iniciar uma transformação secundária. Ao carregar energia em suas mãos, duas asas baseadas em inscrições se formam ao redor dos seus braços, e um olho aparece em cada palma da sua mão, e nessa forma ela tem posse dos olhos demoníacos, que permite a ela usar poderosos feixes de energia mágica que destruíram edifícios inteiros. Ao focar sua energia mágica, ela usou uma onda de choque tão poderosa que forçou Mirajane a voltar à sua forma base. Ela deu um embate de respeito a Mirajane, onde praticamente venceu o combate, mas a batalha foi interrompida por Elfman, que nocauteou Selah. Antes que venham me dizer que Kyoka é mais poderosa, eu não consigo ver isso, sinceramente. Por mais forte que seja a maldição do aprimoramento, não adianta nada você se tornar mais forte contra alguém que pode literalmente te controlar. Além disso, Mirajane foi dita estar a par com Erza, e para enfrentar a Titânia, Kyoka pegou parte do poder de Selah e preparou Minerva para ajudá-la. Isso porque estamos falando de uma Erza que estava gravemente ferida e sob o efeito da maldição de aprimoramento. Em sexto lugar temos Tempester. Ele também é um dos 9 portões demoníacos, sendo conhecido como Tempester, o Imortal. Ele possui grande poder e uma durabilidade fora do comum, e isso é mostrado quando ele simplesmente toma um dos ataques mais poderosos de Natsu no modo Dragão do Fogo e Relâmpago e simplesmente levantou como se nada tivesse acontecido. A sua maldição é a maldição da calamidade. Essa maldição gira em torno de Tempester usar calamidades e desastres naturais, gerando principalmente tornados ferozes que envolvem seu corpo para potencializar seus ataques físicos. Usando tal poder, ele pode criar tornados e ciclones que destroem tudo no caminho e também servem como meio de transporte para ele. Ainda usando esses tornados, ele pode empurrar seu oponente para longe, também podendo restringir os movimentos do alvo. Com a técnica chamada Inferno, ele incendeia seu próprio corpo, impedindo que certos ataques passem por ele. Essa técnica é tão poderosa que feriu até mesmo um antigo membro do Conselho Mágico. Ele também demonstrou a capacidade de exalar chamas através dos seus pulmões, cobrindo todo o campo de batalha. Após sua batalha com Laxus, ele começou a usar relâmpagos em seus golpes, podendo usar uma esfera de eletricidade que engole seu oponente e o eletrocuta num ataque poderoso. Ele também demonstrou a capacidade de criar terremotos manipulando a terra, podendo criar grandes inundações de água com uma grande chuva que apagou até mesmo o fogo de Natsu. Na sua forma Etéreos, seus atributos aumentam de forma monstruosa, onde nessa forma ele demonstrou um uso ainda maior das partículas de barreira mágica que ele manipulava na sua forma humanoide, onde Tempester é capaz de, aparentemente, fazer seu corpo explodir, o transformando em uma névoa negra e espessa. As partículas dessa névoa podem danificar o Eternano na atmosfera e podem causar deficiência de magia e doenças, especialmente naqueles que são magos. Nessa forma, essas partículas se manifestam nos seus braços, com ele podendo transferi-las para seus oponentes através de contato físico. Em quinto lugar, temos Sylvia Full Burst. Apesar de não ser um Etéreos em essência, seu corpo foi modificado por Case para se assemelhar a um. Depois de ter ido de Link Nabil pelas mãos de Deliora, Sylvia foi ressuscitado por Case num teste de ver por quanto tempo seus cadáveres conseguiriam se manter. Sylvia foi um sucesso, visto que ele tinha um imenso ódio por demônios. Seu corpo foi modificado para se tornar uma espécie de etéreo sintético, e por isso ele é fisicamente mais forte e mais resistente que os humanos normais. Com o tempo, ele se especializou na magia de Devilslayer de gelo, se tornando conhecido como Zero Absoluto. O domínio de Sylvia sobre essa magia é altíssimo, onde ele conseguiu congelar toda a Vila do Sol, que estava protegida pelas chamas de Atlas Flame. Com ela, ele pode criar, controlar e até mesmo devorar o gelo para repor suas próprias reservas de energia.
energia. Com essa magia, ele obtém informações sobre qualquer demônio, seja sobre suas habilidades, sua maldição e até mesmo personalidade, etc. Além disso, ela concede a ele uma resistência e quase imunidade aos poderes de outros demônios, como por exemplo o Grey, que resistiu ao Memento Mori de Mardgear. Ele impôs um difícil combate a Grey, não vencendo porque realmente não quis. Silver demonstrou ser capaz de congelar uma área completamente gigantesca, congelou o Natsu, que é conhecido por ser imune a magias de gelo, e estava até mesmo afetando o Grey, que foi treinado desde novo para ser imune ao frio. Ele demonstrou feitiços como a Fúria do Diabo de Gelo, onde ele sopra um ar tão gélido que congela tudo em seu caminho, Arrepio do Diabo de Gelo, que permite a ele criar vários projéteis e atirar em seus oponentes. Seu poder esmagador é respeitado até mesmo entre outros membros, e de acordo com Kyoka, ele também possui uma forma Etéreos, apesar de não havermos, e foi afirmado por Mardgear, que ela é muito semelhante àquela forma possuída por Grey, o que deixa a ressalva de que o que vimos de Silver não foi o seu máximo. Como um cadáver, Silver tem altas tolerâncias à dor e praticamente não pode morrer por causas naturais, a não ser que Case vai de link na bio. Abrindo nosso pódio, com o quarto lugar temos Mardgear Tartarus. Mardgear foi um dos mais poderosos etéreos de Zeref, tendo a alcunha de o demônio definitivo e também de rei do submundo. Ele fundou Tartarus e agiu como seu líder na ausência de Ient. Eu confesso que por fanbolagem eu colocaria o Mardgear em top 3, mas vou nada! Mardgear é um dos demônios mais poderosos de Zeref, possivelmente sendo o mais completo entre todos os 21 demônios criados, visto que ele não tem só força bruta, ele é inteligente, estratégico e extremamente habilidoso. Isso é posto à prova quando ele simplesmente prende toda a guilda Fairy Tail no efeito de alegria. Mardgear possui uma força física incrível. Como Etéreos definitivo, ele ostenta coisas que seus outros irmãos não possuem. Ele simplesmente defendeu os golpes de Stinghog ao mesmo tempo, usando uma única mão, enquanto na outra mão ele segurava o livro de Ient. Isso também foi mostrado durante seu embate com Natsu e Grey, onde ele só começou a sofrer de fato quando o Mago de Gelo começou a usar a magia de Devil Slayer. Isso porque estamos falando dele ainda em sua forma humana, com ele conseguindo lutar em pé de igualdade com o Rei dos Espíritos Celestiais e lutando em pé de igualdade com o Espírito Celestial mais poderoso e demonstrando a sua imensa velocidade. Claro, o Rei dos Espíritos Celestiais estava com pouco tempo no mundo real, mas isso é fora da realidade, visto que Mardgear fez isso tudo na forma base. Outro fator a ser elogiado em Mardgear é a sua resistência, onde mesmo recebendo ataques combinados de Natsu, Sting e Rogue, ele simplesmente ignorou os danos como se não fosse nada. Mesmo a forma Dragão do Fogo e Relâmpago não fez quase nada contra ele, e até mesmo a forma Dragon Force de Natsu não era nada para o Rei do Submundo, com Ignil afirmando que a única coisa capaz de ferir Mardgear naquele momento seria a magia de Devil Slayer de Grey. A sua maldição é a Thorn Curse. Essa maldição permite a ele criar e manipular uma série de videiras espinhosas com um alto poder de ataque. Essa maldição é uma das mais versáteis, pois ele pode usá-la para criar escudos imbuídos de espinhos, uma série de explosões de dentro de várias rosas e também pode restringir os movimentos do seu oponente. Ele demonstrou técnicas como a explosão, na qual ele cria uma fileira de flores que explodem no curto alcance e destrói tudo no caminho. Fora de sua maldição, ele demonstrou técnicas como a alegria, que transforma o cubo em uma prisão chamada Plutogrim, na qual ele sela todos aqueles que Mardgear considera inimigos. Ele também tem a sua técnica mais poderosa, Memento Mori, onde ele é capaz de produzir uma névoa paralítica escura ao redor do alvo que os envolve, criando um enorme feixe de espíritos sombrios que alcança o céu. Conhecida como a Maldição Suprema e a Memória da Morte, essa maldição foi feita e criada para destruir o próprio Zeref, pois as vítimas dessa maldição não estão nem vivas nem mortas, mas são simplesmente apagadas, tornando-se nada pela eternidade, ou seja, ela nega a própria imortalidade. No entanto, até certo ponto, parece que os Devil Slayer têm a capacidade de resistir aos efeitos dessa maldição, tendo uma aparência negra e meio morta. Em sua forma Etéreos, seus atributos já fora da realidade aumentam muito, onde ele ganha a capacidade de voar e usar telecinese. Nessa forma, ele se tornou tão ridiculamente poderoso que foi necessário Natsu na forma Dragon Force e Grey na sua forma demoníaca para derrotá-lo. Abrindo nosso top 3, em terceiro lugar temos Bloodman, o Ceifador. Ele é um dos 12 Spriggan de Zeref, e por falar nos Spriggan, nós temos um vídeo onde eles estão ranqueados do mais fraco ao mais forte, link no card aí em cima. Bloodman tem um poder esmagador e seu corpo é completamente feito de partículas de mana negra, tornando impossível respirar a toxicidade do mesmo ambiente que ele. Como forma de magia, ele domina todas
as maldições dos demônios de Tártaros. Primeiro selo, no qual o corpo de Bloodman é completamente feito de partículas de barreira mágica, permitindo que ele deforme, molde e mova seu corpo como desejar, e o torna quase completamente imune a todas as formas de dano físico e mágico. Após a liberação do selo, apenas estar perto de Bloodman incita a morte, pois a quantidade abundante de partículas venenosas oprime e mata aqueles que as inalam em poucos instantes, exceto aqueles com pulmões especiais. Segundo selo, onde após liberar o primeiro, Bloodman se torna capaz de liberar o segundo, que invoca um mar de crânios que rouba a vida daqueles que estão presos nele ou perto dele. Terceiro selo, um selo que pode ser liberado voluntariamente ao mudar completamente a forma do seu corpo para sua forma etéreos, como estado, e se envolvendo em partículas de barreira mágica venenosas. Bloodman descreve como o selo que traz o julgamento do próprio ceifador sobre as vítimas. Overskelter. Após liberar seu terceiro selo, Bloodman cria um vórtice de crânios montados em cima de tentáculos de energia que buscam ativamente a vida e tentam roubá-la. Maldição da bomba, onde semelhante ao seu usuário original, Jackal, Bloodman pode conjurar explosões com um aceno da sua mão. Tentika Mei, no qual Bloodman tem a habilidade de usar a maldição de Torafusar para inundar completamente sua área imediata em uma torrente de água carbônica preta e venenosa. Magia de Devil Slayer, onde Bloodman demonstrou ser capaz de usar essa forma de magia de matador de demônios, que por sua vez lhe permite usar o gelo ofensivamente, bem como consumir esse dito elemento para repor sua própria energia, onde, por exemplo, ele pode usar feitiços como a Fúria do Diabo de Gelo, em que basicamente Bloodman primeiro inala e então libera um sopro de gelo poderoso para atacar seus inimigos. Thorn Curse, onde ele é capaz de usar o poder do membro mais forte de Tártaros, Magiclear, e Bloodman pode criar vinhas longas e espinhosas para perfurar, imobilizar ou atacar seus alvos. Ele derrotou o Sting Hog sem dificuldades, deu um embate de respeito a Gadil, só não vencendo porque misteriosamente ele adquiriu propriedades antimágicas. Se assim como eu, você é um fanboy do Magiclear, devo te lembrar que além de Bloodman ter todas as maldições de Tártaros, ele também possui a magia de Devil Slayer do Gelo, numa escala ainda maior que a de Silver, como mostrado por ele próprio. Como citado na parte do Silver, os Devil Slayer têm uma certa resistência contra as maldições, e mesmo a técnica mais poderosa de Magiclear, o Memento Mori, seria inútil, visto que não funciona em matadouros de demônios. Magiclear tem mais velocidade e mais resistência, mas Bloodman tem literalmente tudo para cauterar o morcegão, fazendo o Capiroto ocupar o nosso terceiro lugar. Em segundo lugar temos Larcade. Larcade é considerado a criação mais poderosa de Zeref, de acordo com o próprio Mago Negro. Ele é uma das várias tentativas falhas de recriar o corpo de Natsu num ser que pudesse mandar seu criador de comes e bebes. Apesar de ser falho, Zeref considerou que Larcade era poderoso demais para ser destruído, então deu a ele o sobrenome Dragneel e mais tarde o aceitou entre os Spriggan. A sua magia é a magia do prazer, um tipo de magia que aborda todas as necessidades do ser humano. A primeira parte, que envolve lançar um prazer e dor em seus alvos, afetando apenas aqueles que experimentaram os prazeres proibidos da vida e não podem ser evitados por essas pessoas, onde os afetados são atingidos por um prazer tão intenso que, se experimentado por tempo suficiente, faz com que morram, enquanto suas almas são retiradas dos seus corpos. O poder mágico de Larcade era tão colossal que ele estava afetando até mesmo seus aliados, que estavam a milhas de distância dele, onde até mesmo Irene foi afetada pela magia. No entanto, também parece que o prazer pode ser direcionado a um pequeno grupo de pessoas, mesmo que não atendo os requisitos, e sobrecarregá-los com o prazer de qualquer maneira, como quando usou em Kagura para imobilizá-la. Lâminas de luz, onde Larcade dispara lâminas crescentes feitas de luz em seu alvo com um extremo poder cortante. Alma faminta, a próxima magia de Larcade para atingir mais uma das necessidades primárias humanas, sendo dessa vez a fome. Após a ativação, essa magia faz com que seu alvo sinta uma fome imensa. É mais eficaz contra um grupo de inimigos, pois após um curto período de efeito dessa magia, eles começam a se ver como ilusões de comida, incapazes de resistir ao desejo de consumir qualquer coisa. Essa magia pode ser interrompida pela pura vontade do seu alvo ou o afetado sendo fisicamente ferido para voltar a si. Um indivíduo sob os efeitos dessa magia tentará até mesmo comer uma pedra para tentar saciar a fome. Hip ou descanse em paz. A terceira magia de Larcade, que lida com a necessidade primária de dormir, e uma vez em vigor, o alvo é incapaz de resistir a uma repentina sensação de sonolência. Embora Sting tenha tentado negar seus efeitos, causando dor em si mesmo, isso se provou inútil. Larcade declarou que o estágio final dessa magia é o momento em que seu alvo fecha os olhos, ou seja, quando ele entra em um estado de sono, no qual é incapaz de acordar. O poder mágico de Larcade é assombroso, e quando Maeve sentiu essa magia, ela afirmou que era como se a mínima capacidade de olhar para ele era como contemplar um abismo profundo. O próprio Zeref o chamou de arma secreta, e afirmou que ele
tinha potencial para derrotar a Quinologia. Ele derrotou Kagura, Sting e Rogue, saindo vitorioso, e nem mesmo nos mostrou uma forma Etéreos, o que deixa indagar que ele ainda tinha mais poderes a serem mostrados. E com o primeiríssimo lugar, certamente não teria como ser outro, Natsu Dragneel ou Yend. Natsu é considerado a maior criação de Zeref, sendo afirmado pelo Mago Negro que Yend era sua maior obra-prima. Ele é o irmão mais novo do mago mais maligno de todos os tempos, sendo também um mago da Fairy Tail e Dragon Slayer do Fogo. Natsu tem uma força física esmagadora, mostrado quando ainda no arco da guilda Avatar, ele destruiu um deus da guerra com um único soco. A sua magia é a magia de Dragon Slayer do Fogo, que permite a ele criar, controlar e usar fogo para fins tanto ofensivos quanto defensivos, onde de forma ofensiva ele pode impregnar seus ataques com esse tipo de magia em seu estilo de combate, e dessa forma ele pode usar socos de fogo, chutes de fogo e pode até mesmo cuspir esse elemento contra seus oponentes e devorar o elemento em questão para repor suas próprias reservas de energia. Ele também demonstrou a capacidade de usar transformações, como o modo dragão do fogo do relâmpago, podendo imbuir os relâmpagos de Laxus em suas chamas para assim causar danos com o fogo e paralisar com os raios. Essa magia é tão poderosa que obliterou toda a nave do Mestre Hades, e sozinho ele derrotou o Zeref Fireheart, mas com circunstâncias que eu expliquei no vídeo dos personagens mais poderosos de Fairy Tail, link no card em cima. Com as chamas do Deus Dragão do Fogo, ele solou o Deus Dragão da Água, apesar do Deus Dragão da Água só estar com metade do seu poder, e atualmente ele está prestes a enfrentar Ignia, o Deus Dragão do Fogo. Ele ainda conta com a sua forma Dragon Force, onde ele pode acessar um estágio em que pode criar escamas para atacar e defender, ou uma asa para voar e se locomover em altas velocidades, como mostrado no filme Dragon Cry. Bom, esses são todos os Etéreos apresentados na obra. Esqueci de algum? Me avisa aí nos comentários. Vale ressaltar que essa é a minha opinião e você tem todo o direito de discordar, mas eu conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados. Um forte abraço, tamo junto sempre e fui!